Meus amigos e minhas amigas, quem está falando hoje aqui é Tancredo Lins, do canal Tancredo Lins, o canal que trata sobre educação no estado de Minas Gerais, e hoje aqui com o Tancredinho. Esse bonequinho aqui que está do meu lado, que foi feito em minha homenagem, vou mostrar a vocês, ó. Eu ando sempre com uma calça jeans, uma botinha, olha que fizeram aqui da comunidade, membros da comunidade, fez pra mim, ó, cabelo, igual o meu aqui, olha, ficou legal, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês aqui junto com o Tancredinho sobre uma coisa muito importante, gente, que é o módulo 2. Já tem um tempo que eu estou devendo essa explicação para vocês. Tem muita gente que fica com essa coisa do módulo 2. Gente, o que é esse negócio de módulo 2? Pelo amor de Deus, não estou entendendo nada sobre módulo 2. Quando é que eu cumpro? Qual que é a carga horária que se cumpre? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que tem uma legislação própria. Eu vou colocar na tela para vocês aí. Toda essa legislação que ela ampara sobre o módulo 2. É muito importante ficar atento a isso aí, gente, porque o módulo 2, se você for verificar, olha aí, ó, a Lei Estadual 20.592, de 28 de dezembro de 2012, Decreto Estadual 46.125, de 4 de janeiro de 2013, todos esses documentos, gente, eles amparam, eles tratam sobre a questão do módulo 2. Mas afinal de contas, e nós temos um documento também importante, que é bom citar aqui, eu vou colocar ele na tela para vocês, vai ter a descrição embaixo, que ele é importantíssimo. É um ofício circular GS número 002663/2016. Esse para mim eu considero o mais importante. E eu vou dizer o que acontece, gente. O módulo 2, ele trata sobre o cumprimento obrigatório de uma parte da jornada de trabalho do servidor professor, quem é do quadro magistério, ele deverá cumprir obrigatoriamente 1/3 da sua carga horária semanal fora da regência. Eu costumo dizer assim, módulo 2, o que é o módulo 2? O módulo 2 não é o módulo 1. E o que é o módulo 1? De uma maneira muito simplista. O módulo 1 é a aula efetivamente dada. É aquela aula que você está lá na sala de aula, cumprindo a sua carga horária normal. Olha, eu tenho aula agora na 601. Olha, eu tenho aula agora lá na 702, na turma Carlos Drummond de Andrade. Essa aula que você está dando, ministrando em sala de aula, essa atividade que você executa com o professor, com você estando com o professor e o aluno, esta atividade nós chamamos de módulo 1. E o módulo 2, o Supremo Tribunal Federal determinou, através de uma lei federal, na tela para vocês aí, que 1/3 da carga horária do servidor, do professor, servidor professor, tem que ser cumprida para fora da sala de aula. Ou seja, para treinamento, para capacitação, para atividades extra classe, aquelas atividades que ele leva para a sala de aula. E hoje eu vou explicar para você de uma maneira muito simples como é que se trata a questão do módulo 2. A própria legislação fala que 1/3 é fora da regência, e a gente sabe que um cargo completo no estado de Minas Gerais de professor, atenção Minas Gerais, um cargo completo de 24 horas semanais, o que é 1/3 de 24, gente? São 8 horas. 3 vezes 8, 24. Pega 24, 8, 8, 8. Olha só, gente. 1/3 fora da regência, ou seja, 8 horas. Mas esse ofício SG, GS 002663, ele vem falando exatamente como que tem que ser. Como é que você vai fazer para cumprir o módulo 2, ou seja, esta não aula com aluno, este horário que você vai ficar fora da regência, fora da sala de aula, como que você vai usar ele? E existe toda uma legislação que vai tratar sobre isso, né, gente? Inclusive o decreto, que é muito importante, 46.125. Então, para você que trabalha com 16 aulas no módulo 1, efetivamente dando aula em sala de aula, sobram 8 horas que você deverá cumprir de módulo 2. A legislação estadual, ela definiu que 50% desse 1/3 da carga horária total, se eu estou tratando de 24, 1/3, 8, então uma metade dessas 8 horas, ou seja, 4 horas, tem que ser extra classe e em local definido
pelo professor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que 4 horas, uma metade desse terço, essa metade tem que ser cumprida na casa do professor, no local definido pelo professor. Se quiser levar atividade para as férias, se quiser levar atividade para casa, se quiser levar atividade no recesso, se quiser levar atividade para casa, ele está em casa, ela está corrigindo uma prova. Isso tudo, essas 4 horas, elas são para isso. Bom, eu não estou discutindo aqui, gente, se essas 4 horas dá tempo de fazer alguma coisa em casa, porque a gente sabe que o professor trabalha muito mais do que essas 4. Essa que é a verdade, trabalha muito mais do que essas 4. Estou mentindo, professor? Para, né? Me ajude aí. Tancredinho? Diz aí, Tancredinho. Até o Tancredinho está aqui falando. Muito mais do que 4 horas. Muito bem. Mas a legislação fala que é 50% desse 1/3. 50% desse 1/3 de 8 são 4 horas. E as outras 4? O que eu faço com elas? Na tela para vocês aí, gente. Olha aí. Vou ler para vocês do jeito que tem que ser. Porque aí não tem erro. É muito simples de entender, gente. Olha só como é que tá fácil de entender. Da carga horária presencial destinada a reuniões de caráter coletivo. Então o que eu tenho que dizer para vocês? Dessas outras 4 horas, se 4 horas leva para casa, 4 horas é de cumprimento obrigatório na escola. Só que uma metade dessa aí, até 2 horas, gente, dessa carga horária, ela tem que ser cumprida na escola para reuniões coletivas. Reuniões coletivas. Ah, mas eu estou cumprindo a janela. Essa janela que você está cumprindo faz parte, isso aí faz parte das outras 2 horas. Você usa janela, que você fica depois da aula. Deu 11h30, você fica depois do horário. Deu 5h30, você fica depois do horário. Deu 10h40, você fica depois do horário. Fica nada, né, gente? Fica não. Mas, tá. Mas vai sábado lá na escola, cumpre depois do horário, enfim. Mas enfim, você cumpre. Você vai no contraturno, chega um pouquinho mais cedo, não é? Distribui as horas lá direitinho. Lembrando que são 2 horas para atividades coletivas. O que na prática o diretor faz? Ele marca reuniões quinzenais. Se você pega o calendário, que não é obrigado colocar módulo no calendário, mas tem alguns inspetores que orientam a colocar o cumprimento do módulo no calendário, você vai ver que 2 horas semanais você tem que cumprir módulo. Se são 2 horas semanais, você pega um mês aí, 4 semanas, você tem 8 horas de cumprimento desse módulo. O que na prática acontece é o seguinte, que o pessoal pega essas 8 horas, ou faz uma reunião mensal, que quase ninguém faz, tá? Ou faz uma reunião quinzenal. A reunião quinzenal de módulo ficam 4 horas na escola. Essas 4 horas que estou falando, gente, pelo amor de Deus, não confunda. É das 2 horas, dos 50% da outra metade do módulo, que é... Então, continuando, pessoal, o que acontece? Essas 2 horas, então, para reuniões coletivas. No caso das outras 2 horas, né, essas reuniões, elas são destinadas a atividades de capacitação, gente. Formação continuada, planejamento, avaliação e outras específicas do cargo, exceto o exercício da docência. Pelo amor de Deus, não vai diretor de escola mandar professor ir para a sala de aula em horário de módulo. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Você, professor, não tem que aceitar. É 1/3 fora da regência. Tá certo? Se você ministra 16 aulas por semana, a não ser exigência curricular, caráter obrigatório. Mas aí é aquela história. Eu falo das aulas que você ministra aula. Eu estou falando de uma situação hipotética de um professor que tem 16 horas aula em sala de aula e as outras 8 fora da regência. Recebe por 24 horas semanais. Tá certo? Veja bem. Voltando ao caso dessas outras 2 horas que não é de caráter coletivo. Eu já falei que a de caráter coletivo, eu já falei que ela tem a sua peculiaridade. Por isso que o diretor faz reuniões e costuma constar no calendário. Não é obrigatório, mas costuma constar no calendário escolar. Aquela reunião quinzenal de módulo ou aquela reunião mensal de módulo. Tá certo, gente? Veja bem. No caso das outras 2 horas, veja bem. O que acontece? Semanais, 2 horas semanais. Elas são para atividades que devem ser cumpridas na própria escola. Olha aí, ó.
ou em local definido ou autorizado pela direção. E a respectiva carga horária dependerá do número de horas destinadas às reuniões de caráter coletivo. As atividades de capacitação, formação continuada, somente serão consideradas para cumprimento da carga horária extra classe quando forem referentes às seguintes ações, gente. Cursos presenciais, de curta duração, encontros e reuniões promovidos pela Secretaria de Estado de Educação, superintendências regionais de ensino, ou realizados pela Secretaria de Estado de Educação em parceria com outras instituições. Nesses casos, os professores deverão apresentar comprovante de participação nas atividades realizadas. Assim, gente, tanto o planejamento quanto a avaliação do processo de ensino e aprendizagem são temas importantes e fundamentais para serem discutidos no cumprimento das horas destinadas às reuniões de caráter mais coletivo, ou seja, reuniões com todos os professores e demais profissionais da escola, envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Encontros coordenados pela equipe pedagógica da escola com grupos de professores, por área de conhecimento, ou por componente curricular, ou um só professor, ou até na atividade realizada individualmente pelo professor. Gente, eu estou falando isso para vocês porque é muito importante que vocês entendam essas questões, tá, gente? Tem muita gente que tem dúvida em relação ao módulo. Eu vou colocar todas as considerações para vocês aqui. Mas lembro, ainda mais, que não é necessário que a realização das atividades, gente, extra classe, seja condicionada a períodos fixos diários. Mas o mais importante é que o total de horas semanais destas atividades seja utilizado de forma a atender o PPP da escola. E é o cumprimento do total da carga horária devida e programada pela direção da escola em conjunto com o especialista de educação básica. Gente, um professor ele não está dispensado de cumprir o módulo 2. O módulo 2 é obrigatório. E quem define o local onde vai ser executado o módulo vai ser a direção da escola, em parceria com a equipe pedagógica. Claro, o ideal é que todos sentem, dialoguem, construam um calendário coletivo, né, de maneira coletiva, dialogada, em onde todo mundo se manifeste, escolha o melhor momento para você reunir para cumprir o módulo 2. São as orientações que eu gostaria de deixar para vocês. Eu vou deixar anexado aqui, nessa tela, para vocês. Todas as orientações que dizem respeito ao módulo 2. Porque eu entendo que é importante que você leia. E eu vou colocar também uma planilha, aqui um quadro, que é do decreto, né, 46.125, de 4 de janeiro de 2013. Esse decreto está muito claro. Se você dá 18 aulas, por exemplo, em sala de aula, quantas horas tem que reservar para módulo? Se você trabalha com 16, eu expliquei muito bem aqui. Se você trabalha com 11 aulas apenas, com 6, e aí por diante. Tá certo, gente? O mais importante é que você não dê o seu direito para ninguém. Cumpra o módulo. Agora, gente, módulo também não é para ficar na escola só batendo papo, conversando não, viu? Tagarelando não. Módulo, o 2, esse pelo menos, tirando esse que é para reuniões coletivas, que conta com a equipe, com toda a equipe, todo mundo reunido ali quinzenalmente ou mensalmente, esse eu acho que vocês entenderam muito bem. Esse outro modo que você usa janela, que você fica depois do horário, ou que você fica antes, chega um pouco mais cedo na escola, ou que você chega no contraturno, ou que você vai no outro turno e fica na escola para cumprir aquelas horas semanais, ou que você cumpra quinzenalmente também, não há problema nenhum, tudo é conversado com a direção da escola. Não é para ficar conversando não, gente, bater papo, ficar na escola chutando pedra, não, ou indo para a sala de aula é proibido. O que vocês têm que fazer é projeto, é dialogar, é discutir, é organizar a sua agenda, é promover eventos, atividades, tá? Para que no outro dia, ou na outra semana, ou que no outro bimestre você possa desenvolver grandes atividades envolvendo o aluno, envolvendo os colegas, os professores, envolvendo a comunidade escolar, para atividades que você desenvolve na escola. E a gente vê que muita gente fica na escola depois do horário, mas fica batendo papo, fica conversando, deixando o tempo passar. Bom, isso não é módulo. Você está fazendo hora para ir para casa. Não funciona assim. Vá para a biblioteca, sente com os colegas que estão cumprindo o módulo, desenvolva atividades, projetos, ideias, dê sugestões, opiniões, faça intervenções
nas suas atividades diárias, na aula do dia seguinte, como é que você vai planejar, organizar, estude. Você pode pegar um livro, vai estudar, vai ler, tá certo, gente? Organiza uma palestra. É assim que a gente faz o módulo acontecer, tá certo, gente? Assim funciona. De outra forma, você vai estar fazendo, cumprindo o módulo de maneira equivocada. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, hoje tratando sobre o módulo 2 nas escolas do estado de Minas Gerais. Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês, gente. Vamos à luta. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês mais uma vez.